Olá, pessoal, bem-vindos a mais um encontro nosso mensal, nosso canal aqui com o Legale Educacional, sempre super produtivo nossos encontros, para que nós não percamos nosso convívio, nossa harmonia, né? Nossa sinceridade aí. Espero que todos estejam bem, passando por uma fase muito complicada para todos, mas já estamos, se Deus quiser, nos livrando dessa. Acho que cada dia a gente acaba recebendo algumas notícias que de alguma maneira nos animam, né? Tenhamos fé, né, que tudo irá entrar no eixo para que a gente retome o ano de 2021 de uma maneira mais equilibrada e com notícias melhores. Então, os nossos outros encontros, que falamos vozes que não devem calar, falamos sobre violência doméstica, falamos sobre todos os tipos de violência doméstica. Eu tive tempo para discorrer com os senhores sobre não só a violência física, mas a violência de ordem psicológica, a violência de ordem moral, a violência de ordem financeira, e até mesmo a violência de ordem institucional praticada pelos próprios órgãos públicos, né, na ausência de medidas protetivas, na ausência de acolhimento das vítimas, em diversas esferas. Falamos de todos os aspectos, falamos dos principais delitos que envolviam a violência doméstica. Depois nós falaremos um pouquinho sobre o feminicídio, né? E aí, claro, mais ligado ao direito penal, mas também a introdução do feminicídio no ordenamento jurídico, a necessidade aí de se trazer uma maior punibilidade, uma maior pena para os crimes cometidos com violência de gênero, né? E aí algumas críticas que eu também vou tomar a liberdade de fazer, já que temos aí, já estaremos no nosso sexto encontro, já temos uma coisa mais estabelecida, né? Então vamos falar hoje sobre algo que eu julguei bastante importante, se não importante, mas bastante interessante que saibamos, que é sobre o preenchimento do formulário de violência doméstica, né? Afinal, o que nos importa quando preenchermos ou quando ajudarmos, auxiliarmos alguém a ir a uma delegacia, autoridade competente, para relatar um delito de violência doméstica, né? Então, o formulário, eu trouxe para vocês o modelo desse formulário, e aí eles vão disponibilizar para vocês de maneira, acho que preencha uma maior leitura, né? E aí a gente vê que a preocupação realmente das autoridades é uma preocupação de saúde, né? De uma secretaria de vigilância de saúde. Por quê? Porque, como eu tinha trazido, até vou voltar aqui para vocês, eu tinha trazido essa ideia, que é a ideia de, muitas vezes, os agentes de saúde, eles conseguem identificar, ou eles conseguem detectar uma violência doméstica que está se iniciando, às vezes se iniciando através de uma mulher que chega lá, ou de um homem que chega lá, independente do sexo, para se queixar de uma dor nas costas, para se queixar de um problema de dor de cabeça. E, no fundo, as pessoas têm que estar preparadas para entender qual é o pano de fundo que originou aquilo, né? E que hoje pode ser, sim, de violência doméstica. Então, o formulário da Secretaria da Saúde, de Vigilância da Saúde, ele pede a definição, aqui em cima, ele explica a definição das violências domésticas, e como eu falei para vocês, e por isso foi importante nossos primeiros encontros, de violências interpessoais também, né? Não só sexuais, mas interpessoais, que pode ser entre familiares, né? Então, a definição do caso considera-se violência, veja, aqui eles colocam intencional, força física ou um poder real ameaça contra si próprio, né? Com outra pessoa, ou com um grupo, ou com uma comunidade, que pode resultar em lesão, morte, dano psicológico. Vejam, dano psicológico, e aqui a gente pode grifar essa partezinha do dano psicológico, eficiência do desenvolvimento ou privação, né? Eficiência de desenvolvimento ou privação. Então, veja,
Eles pedem para atenção em caso de suspeita ou confirmação de violência contra criança ou adolescente. Sempre eu disse para vocês que criança e adolescente eles devem ser sempre tratados de uma maneira diferenciada, porque nós temos o ECA, um estatuto próprio e legislações próprias que vão tratar de criança considerada até 12 anos e adolescente acima de 12 a 18 anos. Essa é a categorização para termos, então, a criança e o adolescente. E aqui, na ficha, nos primeiros, eu tenho os dados gerais na lateral, então a data que foi feita a notificação não necessariamente, senhores, será a data da violência. Eu posso ter uma violência anterior e que a vítima resolveu falar naquele momento. Então, a data da notificação é a data em que a Secretaria de Vigilância da Saúde vai ter ciência, né, dos fatos, até para servir de índice, para que possamos acompanhar. Qual é a unidade da federação? O F é a unidade da federação. O município, né, aonde aconteceu, a gente tem um código para isso, né? E depois a unidade de saúde, que seria correspondente para se depois nós tivermos o acompanhamento até pelos danos psicológicos que podem ser causados na vítima com a unidade de saúde, né? E aí a data da ocorrência do evento, isso é importante que a pessoa ela tenha. É claro que vocês podem me dizer, professora, mas a violência aconteceu várias vezes, né? Ela aconteceu ao longo de anos, mas nós precisamos estipular com essa pessoa que vamos auxiliar que ela nos diga uma data específica em que aquilo se tornou notório, seja porque naquele dia houve uma violência psicológica muito forte, muito marcante, em que os filhos presenciaram, ou contra os filhos. É necessário se estabelecer uma data, ok? Independentemente, no final do formulário, eu vou ter um campo de observações onde poderá ser relatado demais ocorrências que ensejaram e que denotaram ter sido também momentos de violência psicológica, financeira, econômica e ameaça e etc. Como sair de casa, como te tirar de casa, como quem vai sair primeiro, como se você sair eu vou te tirar seus filhos, né? E você não vai levar as crianças daqui, tudo mais. A hora que aconteceu isso. E depois a gente vai para o nome da parte, não tenham medo quanto à identificação da pessoa envolvida, tendo em vista que o nome será preservado em sigilo, isso são dados para a administração, precisa ter o nome, porque afinal eu preciso ter uma pessoa que está dando a queixa, que está preenchendo este formulário, né? A data de nascimento, então através do RG apresentado, ou do documento de identificação com foto, eu vou ter ali também a idade, né? O sexo, se a pessoa quiser se declarar, veja, até com sexo ignorado, eu tenho a possibilidade de querer ter, não colocar ali qual é o sexo, eu posso ser um transgênero, né? Eu posso ser uma pessoa que biologicamente nasci no sexo feminino, mas que tenho aí um comportamento ou que tenho uma sensação de ter nascido no corpo errado, como os transexuais, diferentemente dos travestis, que não é esse o caso. Então, eu tenho também essa possibilidade no formulário, e depois eu venho aqui para se eu tenho idade gestacional, se a pessoa estava gestante, qual é o período da gestação. A gente tem muita, infelizmente, e eu digo infelizmente com o coração sentido, muita violência contra a gestante, contra o feto, como chutes na barriga, como essa rejeição aos fetos e a tentativa de aborto por parte de parceiros, né? É bastante comum. Depois a cor da pessoa, branca, parda, amarela, a gente vai colocando aqui também essas informações. Essas informações, é claro que ela não vai mudar em nada a condução, mas ela vai mudar as estatísticas para que a gente possa realmente também trabalhar
com esses dados que são os crimes de cifra negra e são relevantes para que a gente possa ter um trabalho preventivo não só de conscientização da sociedade, como dos agentes sociais que trabalham para essa sociedade, que precisam estar cientificados também desses dados, né? Aí o grau de escolaridade é importante que saibamos também, mas não também porque mudará a condução da ação. Vejam, a gente hoje talvez tenha mais ciência de tudo que está acontecendo, tenha mais visão. A gente achava que isso era um crime que assolava só a sociedade, só a classe média baixa, ou a população menos favorecida, ou, vamos dizer, desfavorecida, mas hoje a gente sabe que não, a gente sabe que a violência doméstica, interpessoal, está em todos os lares, inclusive nas pessoas cuja cultura é de se admirar que tenha isso, porque foram educados e souberam, desde suas raízes, que a violência de nenhuma espécie nunca serviu para nada. A guerra nunca serviu para nada, que não demarcação de território, e a demarcação de território, graças a Deus, já acabou, né? E que o homem usou a guerra para demarcar território, mas a violência nunca serviu para nada. A agressão moral, a agressão física, a agressão oral nunca serviu para nada. Então, esses dados são bastante importantes. A gente vai ter aqui as condições, ser casado, se é solteiro, né? Se as relações sociais, e aí se relaciona só com homens e mulheres. Veja, isto é para um dado avaliativo, né? Se a violência, veja, se a pessoa é portadora de alguma deficiência, e assim como as gestantes, gente, pasmem, né? Aqueles que não acompanham dados, mas, infelizmente, contra deficientes, autistas, portadores de síndrome, contra cegos, contra surdos, é muito grande. As pessoas se usam dessas deficiências, para horas angariar até delicadamente essas vítimas e depois acabam violentando. E o que a gente tem muita dificuldade? Porque essas vítimas, elas são mais... o algoz, o violentador, ele sabe que para essa vítima chegar e denunciar, o caminho é muito mais difícil, até para ela se expressar e até para ela saber que está sendo vítima de violência, porque muitas vezes a gente enxerga a vítima achando que aquela violência faz parte. Aquela violência tem que ocorrer, ela tem que ser admitida. Então, como essas pessoas normalmente precisam de um cuidador, e a gente tem muito também na figura dos idosos, é importante que saibamos, até porque essas pessoas têm assistência social diferenciada, né? Então, se é portador de alguma deficiência, se já é frequentador do SUS, e aí o nome da mãe desse sujeito, a unidade da federação que está, o município, o código, e aí são dados preenchidos administrativamente, né? O logrador, aonde aconteceu, porque, pessoal, normalmente a gente junta informações, muitas vezes, para chegar ao violentador. Às vezes eu tenho um violentador dentro de uma comunidade, então eu preciso saber o logrador, aonde aconteceu, pelo menos, a maioria das violências, né? Eu contei para vocês que eu tenho pessoas que a irmã só teve coragem de contar, ela sempre foi violentada, mas ela só teve coragem de contar quando o violentador começou a violentar a irmãzinha dela, né? Porque enquanto era ela falava, eu suporto a dor da violência, né? Naquele caso era um aliciamento sexual, de ordem sexual. Mas quando começou a pegar a irmã dela, aí ela se posicionou no sentido de não admitir. Então, eu tenho violentadores de comunidade que falam, olha, se você contar, eu volto aqui para te matar. Mas daí eu começo a reiterar várias pessoas da mesma comunidade, tendo normalmente, às vezes, uma pessoa de idade que é um violentador ali de meninas mais novas, né?
Então, eu tenho esse preenchimento do logradouro, o complemento do que se tem, qual um ponto de referência que se possa encontrar, se tiver CEP, né? O telefone dessa pessoa, né? E aqui eu tenho os pais, ou como eu tenho esta conduta. O local em que aconteceu, se foi em via pública, se foi em lugares particulares, se foi em mais de um lugar, isto também deve ser atentado, né? Às vezes ela já foi vítima de violência em diversos lugares, horas em via pública, hora dentro do lar, hora perto da família, hora num churrasco, enfim. Digo ela e ele de uma maneira genérica, não estou me atrelando a ter um sexo... tem o sexo prevalente? Sim, tem o sexo feminino como prevalência, mas as relações interpessoais, eu tenho crianças, né, envolvidas, eu tenho adolescentes envolvidos, eu tenho namorado de namorada da namorada do primo que também está envolvido e que vive todo mundo no mesmo contexto. Então, a minha finalidade aqui nesse encontro, trazer para vocês essa visão do preenchimento, essa importância dos dados que devem ser fornecidos para a vigilância de saúde, né, para o Ministério da Saúde, sem nenhum receio quanto ao preenchimento. Nós teremos aqui, eu vou mostrar para vocês, eu vou falar mais sobre esse formulário no próximo encontro. O resto desse formulário quanto ao uso de arma de fogo, se foi usado só violência, se foi usado arma, se foi usado faca. Depois nós teremos o preenchimento entre a relação entre quem era conivente ou não com essa situação. Vejam, todos esses padrões, tudo isso é muito importante. E a gente depois vai ter uma parte da doença, se tiver uma doença envolvida, eu vou ver tudo isso com vocês com maiores detalhes. Então, aqui nesse nosso primeiro encontro de como preencher o formulário de violência doméstica e intrapessoal, eu vou parar por aqui. Eu agradeço pela atenção de vocês. O formulário, acredito, ficará disponível de uma maneira mais legível para vocês. De qualquer maneira, ele é público, apenas aqui a gente está dialogando para saber como preencher, né? E como ajudar as pessoas que são vítimas e como nós podemos ser úteis nessa batalha, né? Cada um de nós precisamos saber desses nossos deveres como cidadãos, além de operadores do direito, deveres que temos de ordem moral e cívica de fazer, tá bom? Eu agradeço e no próximo a gente termina o preenchimento do formulário para depois a gente falar um pouquinho do feminicídio e aí nós vamos esgotar todo esse tema, tá bom? Obrigadão!